Olá, eu sou Rafael Barreto Silva e venho aqui apresentar a minha defesa pelo trabalho de conclusão de curso no artigo apresentado à Unice, Ensino Superior de Fortaleza, IESF, Instituto de Ensino Superior de Fortaleza, a Graduale, como um requisito parcial para a conclusão do curso de pós-graduação em musicoterapia, sob a orientação do professor mestre Marcos Paulo Miranda Leão, dos Santos. O tema da minha pesquisa foi os efeitos da musicoterapia em pacientes com Parkinson, uma revisão bibliográfica dos benefícios motores e não motores. A música possui um caráter extremamente relevante à sociedade, sendo ela de modo receptiva ou exercida de modo ativo, sempre com forte presença das mais variadas culturas. É valorizada em abordagens comportamentais, psicanalíticas e humanísticas, devido à sua intensa capacidade de externalizar o fator emocional e a integração social, acessando os sistemas emocionais e afetivos do cérebro. Assim, não é apenas um instrumento recreativo, mas também uma ferramenta de intervenção terapêutica em diversas condições clínicas. Toda essa magnitude designa a musicoterapia uma importante aliada junto a outras equipes multidisciplinares na busca de obtenção de resultados positivos na recuperação de pacientes com os mais variados problemas de saúde. O Parkinson é uma doença muito comum na população mundial, afetando tanto a função motora, tremores, rigidez, bradicinesia, distúrbios da marcha, quanto a função não motora, humor, cognição, sono, estando todos os seres humanos sujeitos a sofrerem este dano, conforme estudos científicos realizados. É um mal que causa grandes interferências na vida das pessoas, causando sequelas que afetam o desenvolver com perfeição de atividades rotineiras. Uma motivação pessoal particular foi um diagnóstico recente de um grande amigo músico, sanfoneiro, bandolinista, violonista, com essa doença tão ingrata. Ele chegou até a bater o seu veículo devido a medicações que causaram sonolência. Então, este trabalho para a conclusão da pós-graduação em musicoterapia se justifica pesquisando a utilização da música, essa importante ferramenta terapêutica na vida das pessoas sequeladas pelo Parkinson, mostrando os benefícios obtidos nesses pacientes nas biografias analisadas. Aspectos não motores como a depressão, ansiedade, apatia, disfunção na fala e problemas com o sono. Com o uso integrado das terapias são minimizados, melhorando o bem-estar emocional e cognitivo desses pacientes. O objetivo geral da pesquisa foi analisar os impactos da musicoterapia na reabilitação de pacientes portadores do Parkinson, considerando aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Já os objetivos específicos foram identificar a melhora na expressão corporal, memória, raciocínio e percepção auditiva e espacial dos pacientes com Parkinson a partir dos estudos bibliográficos. Observar a evolução na capacidade de comunicação, do humor, ansiedade e coordenação motora. Conforme a definição de Brucha, a musicoterapia trata-se de um campo transdisciplinar com fronteiras difíceis de definir, aplicações variadas, submetido a influências culturais e temporais ainda em desenvolvimento. A musicoterapia é um recurso terapêutico que vem evoluindo bastante e tendo muita notoriedade nacional devido às lutas realizadas pelos profissionais atuantes na área, bem como pelos resultados positivos nos mais variados campos de atuação. Apesar da música estar presente na sociedade desde os tempos remotos da existência humana, a musicoterapia só iniciou suas atividades em meados do século XX como um recurso terapêutico que auxiliou na reabilitação e humanização de soldados na Segunda Guerra Mundial. Chivonen relata: trata-se de uma potencial estratégia terapêutica coadjuvante em diversas patologias, com efeitos positivos na recuperação e reabilitação e sintomatologia de pacientes com AVC prévio, demência, doença de Parkinson, epilepsia e esclerose múltipla. Apesar de não estar esclarecido o mecanismo exato
pelo qual a música interferia em tais patologias, diversas hipóteses foram levantadas, como ativação neuronal e neuroplasticidade. Assim, a musicoterapia vem sendo uma forte aliada em trabalhos com equipes multidisciplinares na busca da reabilitação de pacientes com patologias diversas, com a presença de um profissional capacitado para essa função de extrema relevância. Pode ser aplicado de modo ativo, com o paciente cantando, tocando, dançando, compondo, e de modo passivo, apenas ouvindo músicas, de acordo com a identidade sonora de cada paciente. James Parkinson, em 1817, descreveu a doença de Parkinson, DP, como uma paralisia agitante. É uma doença crônica degenerativa, progressiva do sistema nervoso central, caracterizada patologicamente por degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra e clinicamente por sintomas motores, autonômicos e cognitivos. Conforme Ribeiro, 2023, trata-se de uma doença neurodegenerativa de segunda maior prevalência, com cerca de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes, com distribuição universal, atingindo todas as etnias e grupos socioeconômicos. Além de 2 dos 3 sintomas motores clássicos essenciais para o diagnóstico da doença, bradicinesia, rigidez e tremor, que causam diversos sinais e sintomas motores secundários, como a marcha parkinsoniana e disartria, distúrbio da fala. O portador da doença poderá apresentar também alterações sensitivas e disautonômicas, movimentos involuntários, principalmente associados ao uso de levodopa, sintomas neuropsiquiátricos e outros como a hiposmia, que podem inclusive preceder o surgimento de sintomas motores, conforme Venerk em 2010. O tremor é considerado como sintoma inicial da DP, e em 50% dos indivíduos inicia-se nas extremidades distais. Apresentar tratamentos alternativos como a musicoterapia são aspectos essenciais para combater somente o uso de substâncias farmacológicas dos pacientes, possibilitando que possuam uma maior e melhor qualidade de vida. Quanto à metodologia, trata-se de uma revisão de literatura, realizada no período de outubro de 2025 a fevereiro de 2026, tendo por objetivo fazer uma análise de assuntos já existentes, com a intenção de realizar uma criteriosa busca de fundamentação de evidências disponíveis sobre o tema proposto. Foi realizada a pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados eletrônicas, como a revista RMBC, Revista Brasileira Militar de Ciências, Revista Estação Científica, Revista Eletrônica Acervo Saúde e o repositório da PUC de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, a partir de pesquisa realizada no Google Acadêmico, com combinações múltiplas por meio dos operadores booleanos AND e OR, utilizando como descritores doença de Parkinson, musicoterapia e música. Os critérios de inclusão definidos para este estudo foram artigos disponíveis na íntegra, leitura prévia do título e do resumo, publicados em revistas científicas, e que utilizasse a musicoterapia como mecanismo de reabilitação motora e ou cognitiva, de forma isolada ou como terapia complementar na reabilitação do portador da doença de Parkinson. Foram excluídos os artigos que apareceram duplicados no banco de dados, em outros idiomas, estudo de revisão de literatura, artigos que utilizaram a música como forma de canto ou danço e que não incluíam a musicoterapia. Foram analisados 4 artigos com publicações entre os anos de 2006, 2019 e 2 em 2021, dentre uma vasta ocorrência de aproximadamente 1.220 publicações, referenciando este tema tão relevante. Quanto à análise dos resultados, no paciente parkinsoniano, há interrupções no eixo NB, área motora suplementar, córtex premotor, o que gera recrutamento do cerebelo, influenciando diretamente na marcha. Exposições duradouras e prolongadas à música podem ampliar a formação de neurotrofinas produzidas em momentos de grande estresse, aumentando a sobrevida dos neurônios e a neuroplasticidade.
A música consegue aumentar a liberação de dopamina, diminuindo os sintomas da doença. A estimulação auditiva rítmica, EAR, que é um dos parâmetros da musicoterapia neurológica, MTN, com metrônomo, batida musical no ritmo de palmas, é capaz de aperfeiçoar a marcha por meio de geração de uma harmonia entre os passos e a batida. A EAR é capaz de criar sinais de feedback sensoriais e motores que recalibra o sistema interno GB, AMS e CPM, fazendo com que o paciente adquira melhora na marcha, na locomoção contínua, na cadência e no comprimento do passo. Mesmo com a farmacologia aplicada, a associação de práticas musicoterápicas estimula o paciente a melhorar, manter ou restaurar um estado de bem-estar. A música influencia bastante nos processos cognitivos, como atenção, percepção, linguagem, memória e raciocínio intelectual. Melhoras também na dicção e expressão facial, através de técnicas vocais com movimentos com a boca, língua e músculos da face. Nas pesquisas realizadas, testemunhou-se o aumento da autoestima, alegria, sociabilidade e redução dos níveis de depressão. A musicoterapia pode ser aplicada tanto individualmente, personalizando a terapêutica em diferentes quadros patológicos, como em grupo, onde busca-se convívio e amizade, amenizando os aspectos psicológicos negativos relacionados à incapacidade física, como relatado por Mota, 2021. Em estudos envolvendo a musicoterapia ativa, foi avaliada quanto a seus potenciais efeitos positivos na cognição, qualidade de vida e sintomas motores em pacientes com DP, doença de Parkinson, em estudo envolvendo 25 participantes. Após 6 meses de sessões semanais, com produção de música, canto e dança, detectou-se um efeito positivo da musicoterapia no desempenho cognitivo e significativa melhora na qualidade de vida, especialmente em relação ao bem-estar emocional no grupo de intervenção, contrastando com a deterioração nas subescalas de desconforto corporal e mobilidade do PQD-39 nos grupos de controle, conforme Spina, 2016. Foi analisado nas pesquisas diversos aspectos com grande vantagem do canto ao caminhar, gerando uma melhora significativa na variabilidade da marcha, marcador de desempenho geral, desta intimamente relacionado com estabilidade e perda de automaticidade. Isso ganha relevância frente ao aumento da variabilidade temporal e espacial dos parâmetros da marcha, com as condições de pistas auditivas externas. Considerações finais. A musicoterapia, conforme os estudos analisados, apresentou resultados eficazes no tratamento auxiliar de pacientes com doença de Parkinson, com a diminuição das exigências de equilíbrio postural, bem como no aumento do comprimento do passo dos pacientes e no aumento da velocidade da marcha, levando a uma maior independência funcional e desfechos positivos na progressão da doença, melhorando a qualidade de vida destes, tanto quanto sintomas motores como não motores, depressão e ansiedade, possibilitando que os indivíduos lidem melhor com esse sofrimento e insegurança. A média do número de sessões adotada pela maioria dos estudos é de 8 sessões mensais, com tempo médio de cada sessão de 60 minutos, com tempo de duração de 1 a 12 meses. Pelas datas de publicação dos artigos, percebe-se que a musicoterapia é um tema recente, em crescente expansão. Através dessa pesquisa, me motivou a aprofundar na área e a estreitar relações com profissionais que atuam com pacientes portadores da doença de Parkinson, com o intuito de colocar em prática os estudos realizados e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigado.